Olá, boa noite. Para aquelas pessoas que não me conhecem, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma. Atualmente eu presto assistência técnica para pequenos e médios agricultores que trabalham no cultivo de frutas ou hortaliças. Nesse momento eu vou tratar sobre uma cultura que é muito importante agora no verão, inclusive também para algumas pessoas que têm certas dietas que precisam de uma boa hidratação. E a fruta que eu vou falar é um queridinho do Brasil, do brasileiro, aliás, que é muito apreciado, especificamente no verão, para poder dar aquela hidratada, aquela energia e continuar a curtir, que nada mais é o coco. Hoje as pessoas conhecem no verão o coco verde, só que também ele oferece uma matéria-prima muito importante para a culinária, que é o coco ralado, seco ou fresco. Então, a indústria muitas vezes utiliza essa matéria-prima. Então, o coco, ele está presente no cardápio brasileiro, em algum ingrediente em confeitarias, em pães, em pratos até mesmo típicos do lado norte, nordeste, se usa o coco. O leite de coco também é muito utilizado. Você se vê encontrar esses produtos no supermercado com maior facilidade. Antigamente era muito mais difícil encontrar água de coco porque ele estraga rápido, ele não é um produto que dura muito, tem que ser mantido em refrigeradores. Hoje em dia, graças à tecnologia da produção e da industrialização da água de coco, nós podemos encontrar hoje no supermercado. Então, hoje eu vou tratar esse pequeno ponto, essa cultura muito apreciada pelo brasileiro, que é o coco. Iniciando falando sobre a cultura, o coco ele não tem origem no Brasil, nem no continente americano. Todos acham que o coco é da Bahia, mas não é da Bahia. O coco ele tem origem na Ásia ou no continente asiático, lá na região da Finlândia, Filipinas, aquela região da Ásia. Mas é nesses arquipélagos asiáticos que tem o centro de origem, que no caso é o coco. Como é um arquipélago, ou seja, um conjunto de ilhas rodeados pelos mares, muitos frutos que caem no mar acabou sendo levado pela correnteza e parou em alguma praia no litoral da América Latina, como por exemplo o nosso país, há séculos atrás. E esse pode ter surgido os primeiros pés trazidos pela corrente marítima, que acabou encontrando o litoral brasileiro e ali se desenvolveu, porque vocês sabem muito bem que o fruto maduro do coco, quando ele seca a água do interior dela, ela tem uma semente ali. O que a gente consome nada mais é do que a parte da semente. E essa semente, que é o que consegue formar aquela polpa que nós ralamos, o pessoal da agroindústria, o pessoal da confeitaria, até mesmo em casa, nada mais é do que parte da semente. E o líquido ali dentro também faz parte. Então nada mais é do que o consumo da semente do coco. Não, o fruto, infelizmente, é um fruto seco. Então aquela parte fibrosa que fica em torno dessa semente é seco. Na verdade, nenhum mamífero consegue consumir aquela parte seca do coco para poder se alimentar. Então, o que é utilizado para alimentação humana e de alguns animais é o que está dentro da semente. Então, o coco é um exemplo característico de fruto seco, ok? Porque o que nós consumimos, na verdade, é a semente. Que eu já falei agora. É interessante ressaltar que o coco é produzido praticamente em todos os países que o clima é quente. Por quê? Porque ele é uma frutífera obrigatoriamente tropical. O que é uma frutífera obrigatoriamente tropical? Primeiro, é uma planta que ela vai parar de se desenvolver
quando atingir mínima de 18 graus. Coqueiro, ela vai parar de se desenvolver quando atinge essa temperatura. Então, abaixo de 18 graus, ela vai paralisar o seu desenvolvimento, aguardando maiores temperaturas para continuar o seu crescimento. Por isso que é uma planta obrigatoriamente tropical. Você não consegue ter a produção de frutas do coqueiro em climas de temperados ou frio, certo? Então, no planeta todo, além do Brasil, outros países que também produzem coco são dessa faixa de clima mais quente. O maior produtor de coco no planeta é a Filipina. A Filipinas, ele produz o coco. Nós, brasileiros, estamos em terceiro lugar na produção de coco, tanto de água e principalmente também, não podemos esquecer, do coco ralado fresco ou também seco, tá bom? Então, isso são alguns pontos importantes. Então, quem for pensar em ter um planejamento produtivo na qual vocês querem trabalhar com a cultura do coqueiro, vocês têm que observar alguns pontos que eu sempre trago aqui para vocês. Uma dica: primeiro, toda e qualquer frutífera, ela só se desenvolve melhor em solos arenosos. O que é isso? Solo arenoso é onde você consegue ter uma maior drenagem da água, tá? Você não tem a retenção em excesso de água que possa causar algum problema na raiz, porque esses tipos de planta, elas não toleram umidade alta na raiz. Claro que nós devemos também irrigar. Em algumas plantações no Nordeste, todas as irrigações basicamente é feito por aspersor. E essa água tem que ser dada somente para hidratar a planta. Agora, aquele excesso que não é consumido pela planta, ela tem que ser drenada naturalmente, porque o solo não permite a retenção dessa água. Ou seja, o solo não fica encharcado. Então, esse é um ponto muito importante. Segundo ponto, que eu já falei, ele não tolera temperatura menor de 18 graus. Até 18 graus, eles ainda continuam a se desenvolver. Menor que isso, ele vai retardar o desenvolvimento. Para quem está com cultivo de coqueiro que tem interesse comercial, isso não é legal. Por quê? Porque eu tenho que fazer com que ela se desenvolva plenamente. Por quê? Eu tenho que fazer com que a planta se desenvolva plenamente, porque se eu parar de fazer com que essa planta se desenvolva, eu vou perder tempo. E esse tempo é precioso porque pode afetar lá na frente o início da minha safra, tá bom? Apesar de que o coco bem trabalhado, bem hidratado, bem nutrido, ele consegue ter uma produção contínua ao longo do ano. Claro que tem momentos com maior ou menor produtividade, que é relacionado diretamente com a oferta de água, ok? Porque o que vem do céu não substitui 100% a irrigação que nós tentamos dar para a cultura, mas não deixa de ser um fator importante que vocês possam vir a cultivar esse pomar. Então vocês têm que escolher tipo de solo, tem que ser bem drenado, não pode ter baixas temperaturas. Se não pode ter baixa temperatura, local que tem risco de ter uma geada no ano, não é recomendado você ter esse cultivo, porque você vai atrasar demais o desenvolvimento dessa planta e até mesmo quando ela está na fase produtiva, você vai ter aborto de fruto, ou seja, todos os frutos vão cair. Flor, botão floral, fruto maiores ou em desenvolvimento, qualquer um deles eles caem. Se não cair, acabando se desprender dos cachos, eles vão secar. E isso nada mais é do que prejuízo. Então eu sempre ressalto esse ponto. A escolha do local onde vocês vão plantar tem que ser
propício, tem que ser ideal, tem que ser bom para a cultura. Eu não posso tolerar um investimento alto que vai ser feito numa cultura que ela não se adapta. Então nós temos que respeitar isso. Eu posso ter um sonho de ter um coqueiral, só que ele não pode ser em qualquer lugar, tá? Então locais que tenha risco de geada ou temperaturas menor de 18 graus por muito tempo, vocês têm que tomar cuidado nessa escolha.